Saudações! Chegamos para mais um episódio do Jornada Mágica. Eu sou Fausto Ramos e o que vocês estão para assistir é o meu momento de encontro, de diálogo, de conversa, franco, honesto, aberto e profundo com um mago, artista, praticante de Zoski Cultos, Danilo Nóbrega. Este é um camarada com quem eu nutri uma relação de admiração mútua à distância pelas redes sociais e pela internet, onde eu percebi que eu admirava muito o trabalho dele, ele também admirava muito o meu trabalho, mas esta gravação marca o primeiro momento em que a gente de fato se encontra para ter um tete-a-tete virtual e trocar muita ideia. Então, eu espero que vocês curtam este episódio caótico, filosófico, profundo e artístico. Fiquem com o episódio e até por acaso. Tudo certo, amigo. Tudo certo. Também tá tudo certo por aqui. Camarada, eu já comecei um pouco a gravação nossa para justamente ter algum momento que fosse espontâneo ali, mostrando duas pessoas tentando fazer uma gravação de podcast. Tentando fazer dar certo. Tentando fazer dar certo, tentando fazer com o máximo de esmero, porque eu acho que isso é uma coisa que inclusive a gente provavelmente se identifica, né, no esmero que a gente gosta de ter com as coisas. E pra quem pegou do nada essa conversa aqui, jogada, cortada, da gente tentando ajeitar tudo pra poder fazer uma gravação excelente, este é o Jornada Mágica, espaço onde eu trago para poder conversar com pessoas que eu admiro, que eu considero que tem muito a acrescentar e falar a respeito do tema da magia, do cultismo, da espiritualidade, do autoconhecimento, e hoje eu tenho o prazer de trazer para o diálogo um camarada que eu admiro já há bastante tempo e troco figurinhas nas redes sociais, que é o Danilo Nóbrega. Traz pra gente a sua conversa. Nóbrega. Nóbrega! Então, me corrigindo, Danilo Nóbrega. Eu sempre vi o seu nome e eu sempre fiquei confuso sobre qual seria a melhor pronúncia dele. Nóbrega. Rola isso, tem gente que coloca com acento, enfim. Nunca teve um Nóbrega, né? Ainda não, mas eu tô no aguardo. Então, querido Danilo Nóbrega, se apresenta pra galera do Jornada Mágica. Seja muito bem-vindo a esse espaço. Cara, se apresentar é muito doido, né? No meio da arte a gente está acostumado a fazer 1 bilhão de apresentações. Eu tenho, enfim, diversos amigos, né, artistas, e a gente fala que é impressionante como que a gente lê a própria bio 1000 vezes. E o quanto que, inclusive, a bio vai mudando, né? Pro meio esotérico é um pouco diferente, isso não é tão comum. Mas vamos lá, né? Bom, me apresentando de forma rápida, assim, eu acho que é o que importa. Eu sou artista e um feiticeiro, eu prefiro o termo feiticeiro a quaisquer outro, e especificamente um zoaquista. Então eu pratico Zoski Cultos. E aí várias questões em torno do que é praticar Zoski Cultos mediante o que é Zoski Cultos, sabe? Então, eu acho que brevemente, assim, resumindo numa frase, é isso. Mas a gente vai aprofundar aqui, sem dúvida, um pouco mais em termos de pesquisa artística, em termos de pensamento mágico, enfim. Posso falar como tudo isso começou, como essa loucura, enfim, entrou na vida. Pode comentar sobre tudo isso. Eu vou, inclusive, já pedir para você comentar onde que as pessoas te encontram para poder te conhecer. Em que espaços sim. você tá. Cara, em alguns lugares, mas sem sombra de dúvida, o principal é o Instagram, é o meio norte da minha produção, é no Instagram, no caso, @DaniloNóbrega23, é onde é o centro de tudo, mas para mim é muito importante também falar que eu tenho um apoia-se aberto, que é o que de fato financia a produção artística, né? E que você me encontra em alguns outros lugares, como, por exemplo, eu tenho um coletivo de arte e magia, de pesquisa e fomento de arte, magia e experimentação, que chama-se O Círculo. Você encontra em @ocirculo.art. Inclusive, é o coletivo que promove a Mostra de Arte e Magia, que já vai fazer 6 anos. 6 anos, assim, né? Ela advém ela nasce ali no bojo do Festival de Primavera, do Calem.
eventualmente, eu e mais um amigo somos convidados pela Mariana Falcão para a curadoria, para de fato fazer uma exposição, né, para de fato produzir uma curadoria, e dali vai nascer o coletivo independente que até agora produz essa exposição que tem chamada Aberta, que é uma exposição que tem o intuito de tanto fomentar a cena artística dentro da magia, mas fomentar a magia na cena artística também, porque tem muito artista, inclusive renomado, que trata de magia, mas não fala muito, ou que isso fica mais para baixo da produção. Todo ano nós temos um convidado ilustre, porque o nosso objetivo também é unir gerações, né? A gente vê que a cena de arte mágica dentro do bojo esotérico, ela tem pouco acesso ao sistema da arte, né? A arte enquanto mundo, né? Então, esse é um dos nossos objetivos. Então, por exemplo, ano passado a gente teve de convidado o Nadan Guerra, que é um professor do Parque Lage, uma escola super importante de arte no Rio de Janeiro, talvez uma das escolas de arte mais importantes do Brasil, sabe? E é um professor focado em arte e magia, olha só. Olha. Então, que desenvolve todo um trabalho e tudo mais. Esse ano ainda não posso revelar quem será a convidada, mas vai ser um nome relevante. E provavelmente a gente lança Camada Aberta lá para julho, lá para o mês que vem, e a exposição normalmente acontece outubro, novembro. Então, para mim é importante falar dessas coisas. Existe critério para inscrição? Oi? Existem critérios específicos para se inscrever? Cara, o principal recorte curatorial é ser arte e magia. Todavia, todo ano, nós temos uma curadoria específica feita para o ano. Cada ano tem seu tema. A exemplo que ano retrasado o tema foi O Tempo Não Caminha para Trás, e aí tinha um texto de curadoria, um texto de apoio para os artistas poderem se inspirar e tal. Ano passado foi O Que a Terra Não Come, e novamente texto de curadoria, tudo mais, referências, porque o objetivo também é esse fomento e avançar a produção, e ao longo das mostras a gente vê artistas que tinham uma produção mais inicial, se desenvolvendo, experimentando, se provocando, porque a coletiva tem esse poder, né? Principalmente quando você une artistas com uma pesquisa mais madura com artistas que estão começando. Eu lembro, na minha primeira coletiva, eu olhei para certas coisas e eu falei, nossa, pode fazer isso? Interessante isso, sabe? E eu acho que a coletiva ela tem um poder muito grande de fomento nesse aspecto. Então, sim, o principal recorte curatorial é ser arte e magia, mas também sempre tem um tema do ano que a gente procura que os artistas se alinhem. Esse ano a curadoria ainda não está divulgada, mas a gente fez um pequeno spoiler que ela vai tratar de alguma poética em torno do Age de Copas. Um Age dourado, uma taça solar, algo assim. A curadoria ainda está sendo escrita, mas junto com a chamada aberta ela vai ser divulgada. Show, eu já tô de olho. Fique de olho, queremos mais. Excelente. E, camarada... acontece no Rio de Janeiro, vale dizer. Tá. E o que eu comento agora é sobre você trazer pra gente como que você veio a ser quem você se apresentou sendo hoje, né? Qual é a sua trajetória para vir a ser um feiticeiro de Zoskia Cultus e que vivencia e trabalha com arte? Então, vamos lá, né? Eu posso começar isso da infância com muita facilidade, mas eu vou ser breve. Vou procurar não me delongar tanto nessa parte. Não tem obrigação tanto de ser breve, não, tá? Essa é a parte que você pode ficar livre pra comentar e eu puxo da sua história coisas pra gente conversando a respeito. Fica à vontade. Assim, tem alguns elementos na minha infância que eu acho que são muito relevantes para quem eu sou hoje, nesse sentido.
alguns elementos mágicos e outros que vão eclodir na minha pesquisa artística mesmo. Então, o primeiro elemento mágico que eu acho que é relevante é que eu venho de um contexto familiar que eu sempre frequentei muito terreiro. Então eu sou meio que desde sempre criado em terreiro. As minhas primeiras memórias são memórias em terreiro. E eu tinha uma avó muito católica. Na minha cabeça, no pensamento infantil, para mim era natural que se você reza para Deus, você pode fazer outras coisas para se comunicar ou fazer o que você quer no mundo. Pensamento mágico ali infantil começando, sabe? Uhum. E outra coisa curiosa é que eu meio que demorei a ser alfabetizado. E eu tinha um encanto muito grande pela iconografia, pela imagem. E era ali os anos 2000 e era um boom de enciclopédias, fascículos. Talvez você lembre disso. Lembro. E a minha mãe, especificamente, ela fez uma enciclopédia que era uma enciclopédia que se dizia de astrologia, mas que, em realidade, era uma enciclopédia de tudo. Era uma enciclopédia de um esoterismo geral, meio difuso e tal. Então, ali você ia ter desde horóscopo chinês, a tarô, a astrologia de fato, enfim, pensamento elemental, coisa ali meio aristotélica, sabe? Então tinha muita coisa, né, nesse material, e eu era muito encantado pela iconografia. E aí eu gosto de dizer, quase numa história especulativa, que eu fui alfabetizado com esse texto. Em realidade eu não fui, eu fui alfabetizado em imagem por ele, né, provavelmente. Mas ele é um marco importante para mim. E aí, alguns outros marcos que para mim são relevantes falar é que eu sempre fui a famosa criança criativa, né? Eu desmontava brinquedo, eu remontava da forma que eu queria e tudo mais. Então essa coisa já estava em mim. E aí, quando minha avó falece, a gente se muda para Maricá. Eu moro em Maricá, no Rio de Janeiro, né? E quando a gente muda para cá, a gente muda para uma casa que era uma casa de uma bruxa. Olha. Então eram 3 casas, né? Ela morava em uma e alugava 2. E ela tinha ali a prática dela, reunia ali algumas pessoas no entorno, né? No bairro, tinha essa coisa. E o que é relevante falar aí, para além dessa imagética retornando para o começo da minha adolescência ali, é falar que havia uma troca de textos, muitas vezes. E, eventualmente, parou na casa da minha mãe um texto que era a Enciclopédia do Ocultismo. Enciclopédia do Ocultismo de Zolar. Uhum. Que tem aí um monte, que eu acho que é um pseudônimo, eu nunca fui atrás de pesquisar muito, mas que tem aí uma série de livros, tem livro dos sonhos, tem um monte de coisa. Enfim, o que é interessante desse texto, o que era interessante para mim nesse texto, ele tinha uma série de conteúdos, ele tinha uma pseudo-cabala ali, o início de cabala ali, bem cristã, muito baseada ali também no pensamento chupado um pouco do pensamento da John Fortune de uma forma um pouco mais cristã, mas ele tinha uma série de conteúdos ali que honestamente eu nem me recordo, porque o que me marcou mesmo foi a parte bibliográfica. Ele tinha um capítulo só para tratar não era nem bibliográfica, era biográfica. Ele tinha um capítulo só para tratar de biografias de esotéricos. Só que essa biografia, ela era... Eu imagino que esse texto ele tenha surgido num bojo meio Rosa Cruz, pelo recorte que eles davam. Então aquela cabala mais cristã, e aí o recorte biográfico que eles davam, eles não chegavam até a modernidade de fato. Chegavam muito pouco, na verdade. Eles chegavam a Stan Blavatsky, tá ali no começo, e faziam, tinha assim, um parágrafo pro Crowley. Mas era um parágrafo que servia só para bater no Crowley. Este mago negro, este viciado, o nóia da magia, o nóia do esoterismo, sabe? Não mexa com ele. O besta 666. Exatamente, era nesse tom. E aí tinha elogios muito relevantes ao Papi, ao Eliphas Levi, ao Agripa, ao Tritêmio, aos clássicos.
Então, eu meio que... E aí acontece uma coisa curiosa, porque eu tô ali nos anos 2000, na adolescência, seria meio natural eu ter um contato com a Wicca, que estava estourando na época, né? Mas por conta dessas referências, e porque eu tinha dois elementos importantes, né? Eu tinha um recorte de amigos muito, muito curto, muito pequeno. Eu era uma criança passando por um luto, então, né? Ao mesmo tempo que eu também era muito pobre. Inclusive, isso é muito marcante na minha pesquisa artística, né? O fato de, desde sempre, ser muito pobre. Então eu não tinha acesso à internet, nem nada do gênero. Ok. Acabou que eu não tive contato exatamente com o Wicca. Mas eu comecei a juntar amigos e a partir de uma prática, a partir de uma tentativa de fazer uma derivação do que eu lia desses autores, do que eu consegui encontrar nesses autores, a gente tentava fazer rituais sazonais. Algo que em alguma medida também facilmente iria para um movimento de magia natural. Só que a gente tinha uma estética que estava remetendo a esses autores. Então a gente fazia leitura do Tetragrammaton, esse tipo de coisa, de uma forma adolescente, infantil, tentando fazer no fetiche da ritualística cerimonial, sabe? Sim. Principalmente porque nessa época também, aqui em Maricá, tinha um sebo muito grande, era o maior sebo da região dos lagos, hoje em dia ele fechou, que era... Os donos eram dois esotéricos, sabe? Era a Regina e o mestre. Olha como a gente conhecia ele. E o que acontecia é que, enfim, ali eu aprendi sobre literatura clássica, porque o que acontecia era que eles deixavam a gente ler, principalmente eu. Então eu sentava no sebo e ficava lendo, e eles que me indicavam alguma coisa. Às vezes eu pegava algum livro de casa, tipo um livro de espiritismo que não me interessava, e pegava, e aí trocava para outro livro, ou vendia pro sebo, e acabava comprando outro. E assim eu fui construindo uma literatura, porque na biblioteca escolar ainda era muito pobre de literatura clássica, né? Eventualmente a biblioteca da escola melhora, mas principalmente essa literatura esotérica vai vir desse sebo. E aí eu vou ter mais contato com esses autores clássicos, porque era o que eu buscava, era o que eu conhecia. O mais próximo de um autor moderno que eu fui ter nessa época, mas foi uma coisa muito breve, foi aqueles enxertos que a Madras fazia do Renascer da Magia. Lembra que a Madras, ela recortava os capítulos do Renascer da Magia e publicava como livro? Nossa, não. Isso não lembra disso? Não lembro disso. Então, tem é um clássico isso, né? Ela tinha um livro que era a magia sexual, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que era basicamente ali os últimos 3 capítulos do Renascer da Magia. Como se fosse um texto único. E aí eu tive um breve contato com isso, mas eu não cheguei a sentar para ler. De fato, eu não tenho uma memória muito sólida, mas eu tenho quase certeza que a dona, a Regina, olhou e falou assim, não, isso aí não é legal não. Alguma coisa assim, sabe? E isso foi durante a sua fase de adolescência, então? De quando? Sim, foi na adolescência. Mais tarde, quando eu vou finalmente ter contato com a internet, eu fico na pira de cacete, tem toda uma produção textual, tem todo um campo social voltado para isso no meio clássico. Tem que ter contemporâneos, até porque eu tô vendo que tem uma loja Rosa Cruz aqui, tem uma maçonaria ali, tem um não sei o que lá, tem um monte de doidão por aí. Não é possível que não exista produção hoje em dia. E aí, para vocês terem uma ideia, esse é o começo do Facebook. Orkut, eu tive Orkut porque fizeram para mim, mas eu não tinha acesso de fato. Mas ali no começo do Orkut, no começo do Facebook, eu começo a ter acesso à internet de fato. E aí, na busca, na sanha por textos contemporâneos, eu vou cair no Livro do Prazer. Então, em vez de encontrar um contemporâneo, eu encontro um moderno. Mas ok, tudo bem, foi ótimo. Porque o Livro do Prazer, ele me impacta de uma forma muito poderosa. A poética dele me impacta muito.
E eu fico assim, caralho, isso aqui é muito interessante. E aí eu vou começar a ler, sim. Aí assim, eu vou começar a ler Crowley. E aí eu vou começar a buscar ler Sper de uma forma que era muito difícil, né? Porque tinham poucas traduções. Eu não li inglês, enfim, era bem difícil, mas ao mesmo tempo eu também estava ali no coração do que foi esse auge das traduções independentes, Morte Súbita. Eu lembro até de acessar o Caba Preta, o Pacto Nox, não sei se você se recorda disso. Pacto Coisa Nox. velha também. Mas eu acho que quando Pacto eu Nox é um acessei... nome que eu reconheço. Pois é, uma coisa antiga. Mas eu acho que nos anos 2000, eu acho que o site já estava desativado. Eu acho. Mas ele ainda estava no ar. Mas principalmente Morte Súbita, enquanto esse repositório... Claro que o Morte Súbita mudou muito do que era para o que é hoje, mas ele é esse repositório de textos esotéricos há muito tempo. E nesse sentido ele foi muito útil para mim. Eu acho que ele formou uma geração, para ser honesto. Assim, eu falo isso sem erro. E aí eu comecei a ter contato, principalmente, eu lembro de ter contato com o Phil Heine nessa época. Os textos de xamanismo urbano dele eram muito difundidos. Eventualmente, eu começo a ter contato com grupos de Facebook. E aí eu começo a entender que essa prática que eu tinha desde a adolescência era uma prática, em grande medida, de magia do caos. Sabe? E não é nem... porque normalmente o pessoal fala, né? É muito comum ouvir as pessoas falando assim, sempre fui magia do caos, sempre fui mago do caos e não sabia. Nesse sentido, era quase literal, porque eu estava literalmente... eu estava literalmente pegando conteúdos da magia tradicional e relendo eles, reconfigurando eles. Então, e isso é algo muito presente na magia do caos, principalmente no começo da magia do caos, ali, enquanto uma contracultura da magia cerimonial. Uhum. Ok, dito isso, eu começo a acumular prática e estudo em torno de magia do caos, cada vez mais, em consequência de que eu já tinha um interesse por magia cerimonial e eu já tinha uma massa crítica ali do que... eu já sabia separar o joio do trigo, o que nessa fase de adolescência é muito importante, porque é muito fácil você cair em textos bizarros, né? Até hoje em dia a gente vê isso, na real. Muito. Textos ou figuras bizarras. Enfim. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que eu tenho um toquezinho que eu sinto que eu tô desenquadrado. E aí eu vou tentando me ajeitar, sabe? Aí você fica, gente, tipo, tô indo mais pra trás, mais pra frente. Exatamente. Enfim, não liga não, gente. Mas então eu vou produzindo, vou tomando conhecimento cada vez mais de magia do caos e desse pupurri, né? E principalmente nesse auge da magia do caos dos anos 2000 em diante, 2010 para frente, né? Inclusive dessa chegada de um pensamento mais em torno... uma coisa que vem do discordianismo, que foi quando eu tive contato também, que é esse pensamento da pop magic, né? Essa magia do caos que ela... muito brasileira, né? Que ela não só... não vou dizer que ela se desvincula, mas que ela observa menos a magia cerimonial enquanto contracultura e começa a observar mais a cultura pop. Muito em torno da pop magic, da ferramenta da pop magic. Eu acho curioso, algumas pessoas tratam pop magic como uma corrente, né? Uhum. E eu tenho uma crítica um pouco a isso. Para mim, ela é um instrumento da magia do caos. Afinal de contas, ela é produzida num prefácio de um livro pelo Graham Morrison. Não era a pretensão de ser uma, sabe... vertente, especificamente falando. Sabe? Enfim. Mas... e aí, chegando em Zosquia, né? O que começa a acontecer? E aí são marcos muito pontuais. Eu lembro especificamente, eu sempre repito ela quando eu dou alguma entrevista, quando eu faço alguma fala, que eu lembro da Isabela Giordano, querida da comunidade. Nossa, eu lembro dela também. Querida, enfim, amiga. Ela fazendo um comentário na Tela no Brasil, que era uma provocação, que era o seguinte: por que quando as pessoas falam de arte e magia, a catarse do processo sempre vem da magia, nunca vem da arte, ou nunca vem de ambos?
E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caralho, interessante isso, né? Uhum. E aí, eventualmente, teve o colóquio do Calem, que, enfim, é um evento com moldes acadêmicos, né? Um evento a fim de se apresentar teses, estudos em torno de esoterismo. E a Mariana Falcão apresenta o estudo dela, da Città Mágica, que ela foi para a Itália, e numa residência artística, e lá ela fazia viagens astrais em locais específicos, e disso ela produzia arte, ao mesmo tempo que ela produzia magia, em igual nível. E nisso eu já tinha toda uma leitura de Sper, né? Então já estava assim, No meio desse caminho eu faço o curso do Pietro, sinal, Pietro Petrolongo, organiza algumas coisas na minha cabeça, em termos dessa leitura dispersa que eu tinha do Sper, mas isso ainda não se organiza em prática. Isso só vai se organizar em prática. Porque eu tinha uma noia com arte, que é uma noia comum, inclusive, que é a noia da técnica e da beleza. É muito comum a gente, se você perguntar para pessoas na rua e etc e tal, a arte é o que é belo, a arte é o que é tecnicamente preciso, e uma técnica que é tecnicamente precisa num sentido específico, né? Num realismo, num algo do gênero. E eu achava que eu não era capaz disso. No meio desse caminho, em mais um meio desse caminho, né? Eu trabalhava em restaurante, trabalhei 10 anos de garçom em restaurante, novamente vindo de um contexto muito pobre, e aí eu estava num nível de exaustão que era sem tamanho, um nível de, enfim, de adoecimento, e só que eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Nessa época, por exemplo, eu tive um podcast de quadrinhos e filosofia, enfim, coisa que foi lá atrás, lá no começo da onda de podcast. E aí eu entro num curso que se chamava Escrita Criativa. Porque eu pressupunha, na verdade, que era um texto de escrita, de literatura. E na época eu tinha uma pira não com visualidades, e sim com literatura. Leu bastante na adolescência, né? E aí quando eu chego lá, na real, aí já nem tanto na adolescência, né? Aí já é mais recente. Mais recente, assim, uns 18 anos, 19 anos, 20 talvez, não tenho certeza. Enfim, isso já é o fim do meu caminho enquanto garçom, né? Enquanto trabalhador ali desse campo. Quando eu vou fazer o curso, na verdade é arte-terapia. E aí, para frustração da terapeuta, eu fiquei muito animado. Só que eu fiquei animado de uma forma que não era exatamente como ela queria. Eu sinto que eu brinquei o jogo de forma errada, né, para ela. Porque o que aconteceu? Eu notei que ali, de uma forma muito arrogante, inclusive, eu tinha como provocar muito. Eu tinha como fazer coisas muito provocativas. Tipo, ela pedia pra eu me desenhar, sabe? E aí eu fazia um desenho bizarro. E aí, esse tipo de coisas, enfim, que falam, sim, mas que o meu intuito era provocar. Mas o mais interessante disso é que eu noto que esse traço que eu encontro, para além de provocar quem observava, o mais importante aí é que ele me provocava. Ele me chamava a atenção. E aí e era uma coisa assim, da retomada de um desenho infantil, sabe? Infelizmente a coisa quebrou quando eu contei para ela que eu achava que era sobre escrita. Porque aí ela começou a me colocar para escrever, e eu já não queria mais escrever, eu queria desenhar, E aí a coisa, enfim, quebrou. E no meio de tudo isso, novamente, no meio de várias coisas, no espaço entre várias coisas, né? No meio de todas essas encruzilhadas, de todos esses nós aí, eu vou numa exposição do Basquiat. Eu já tinha o costume de ir em exposições na época. Mas a do Basquiat, ela foi outra coisa em mim. Porque, para quem conhece o trabalho do Basquiat, ele é um trabalho pouco centrado na técnica realista, mas profundamente potente. E um trabalho que muitas vezes ele tem uma monumentalidade, né? São trabalhos que ocupam o espaço expositivo, e são trabalhos poderosos, são trabalhos
que partem muito da errância, do que se tem à mão. E era uma coisa de uma força que me fez olhar e entender pela estética de que, caralho, não é sobre uma virtuose técnica. É sobre potência. E aí eu compro material artístico, compro um papel grandão, e aí eu faço um trabalho, já com a proposta de ser um trabalho em Zosquia Cultos, uma experiência, né, de unir arte e magia mediante aqueles termos, de um automatismo, biriri bororó. Eu faço basicamente um desenho de um urubu ali, e eu chamo de Religares Sexuales, uma obra sem nome. Coisa que eu acho muito marcante para mim hoje em dia, porque eu estou unindo sexualidade e religião, algo bem do conteúdo do SPER, mas principalmente sem nome, porque é algo que está vindo do campo do incriado, né? E é um trabalho, assim, poeticamente muito iniciante, obviamente. Mas a grande questão é que ali eu encontro um tesão e dali eu não paro mais. E aí eu passo por diversas fases. Eu produzo, uma coisa que eu vou fazer muito na trajetória, que é produzir a partir de viagem astral, usar a ilustração, o desenho para registrar viagem astral. E aí eu observo o seguinte, que ao mesmo tempo que eu estou registrando a viagem astral em imagem, da produção artística, surgem coisas novas. Então eu noto que é um processo de encontro. Eu estou indo, a arte está vindo para mim, né? Então, a produção artística em si, ela doa significado também. E aí depois, inclusive, eu vou entender que o processo de produção artística também é um processo de contemplação artística. Porque ao mesmo tempo que você produz, você contempla o que você está produzindo. Porque o processo artístico, ele não está só no artista, que está de fato fazendo seja lá o que for. Ele também está em quem está expectando. Ele também está no objeto per si. Saca? Todos esses três elementos possuem agência. Às vezes, o próprio espaço expositivo, muitas vezes, na verdade, o próprio espaço expositivo, ele possui uma agência enorme sobre o que está sendo apresentado. Existe todo um estudo, toda uma crítica, inclusive, que é aquela coisa do Duchamp, de você colocar um urinol ou quaisquer objeto cotidiano no espaço expositivo e fazer com que ele seja arte mediante isso. Porque, ao mesmo tempo, uma crítica ao espaço expositivo demonstrando que é ele que o espaço expositivo, o sistema de validação da arte, esse diálogo que é interno ao sistema, mas que também se atinar para a estética não dá conta da arte, de falar da arte. A arte, ela está para além da estética. Nem todo objeto artístico é um objeto estético, apesar de todo objeto poder ser contemplado esteticamente. E aí tem uma coisa interessante, que é o espaço positivo, que não necessariamente precisa ser o cubo branco clássico, mas quando você determina que seja uma exposição em casa, na rua, no museu, na instituição, não importa. Quando você determina que aquele espaço é um espaço expositivo, tal como quando você determina que um espaço é um espaço ritual, sim, as coisas acontecem lá dentro, acontecem de forma mágica. Quando você determina que é um espaço expositivo, você tem um olhar de contemplação sobre tudo que está lá dentro. Isso é muito curioso, porque você vai ver hoje em dia, em tom de piada, falei isso recentemente em algum lugar que eu não me recordo onde, teve lá fora, uns adolescentes colocaram 2 chinelos ou 2 tênis, sei lá, no canto da galeria, e eles ficaram rindo e se admirando das pessoas indo contemplar o tênis, o chinelo, não sei o quê. O que eu acho muito interessante, por vários motivos. Porque, primeiro, o ato deles é um ato profundamente artístico. Sim. Porque é o ato de provocar o espaço e provocar o objeto mediante o espaço, provocar as pessoas mediante toda essa relação. A começar. O fato deles tirarem um prazer disso, e eu não estou julgando eles pela jocosidade, eles não entendem, provavelmente não entendem mesmo, mas não importa, sabe?
porque, de qualquer forma, eles produziram uma provocação a eles mesmos, que é a provocação do riso, e tudo bem. Mas o que eu acho mais interessante de observar tudo isso é que qualquer objeto dentro de um espaço expositivo, museológico, quer dizer que nem precisa ser museológico novamente, né? Nem precisa ser institucional, um espaço expositivo, um espaço que a gente está olhando para o espaço falando, esse é um espaço de arte, ele se torna um espaço de contemplação, e contemplação de absolutamente qualquer coisa. E o mais legal é que na contemporaneidade isso nos escapa muito do dia a dia. Esse olhar contemplativo para a existência escapa muito a gente na contemporaneidade. E aí a gente pode ir para o SPER produzido em bar, por exemplo, saca? O que é isso, se não provocar o sistema da arte? Ele já estava inserido, saca? Apesar dele ter renegado muitas vezes, né? Mas ele, moleque, ele entrou na maior escola de arte da Inglaterra, sabe? Então, enfim, todas essas provocações, elas são muito interessantes. Eu já nem sei como é que eu cheguei aqui. É muito bom que você deixa a pessoa falando sozinha e ela vai embora, né? Eu só fui colhendo coisas de tudo que você falou pra eu depois desenrolar mais contigo depois. Mas eu também tenho essa, vamos dizer assim, dificuldade algumas vezes de me colocar na postura entrevistador podcaster, que é a pessoa que tem que estar o tempo todo formulando e pensando sobre como fazer o próximo gancho do tópico e manter a conversa interessante, porque eu tô aqui também enquanto espectador curtindo tudo que você tá dizendo e falando, cara, é isso, quero escutar mais do que você tá falando, quero escutar mais dessas ideias. Para além de tudo é difícil, né? Vamos mandar uma real aqui. Ser entrevistador profissional é difícil pra cacete. Porque você falou uma coisa muito certa. Essa agilidade mental de capturar o que a pessoa está falando e transformar isso num gancho para você morder uma coisa para além do discurso, porque qualquer um que é entrevistado sabe que vai ser entrevistado, portanto, admite uma postura de entrevistado. Uhum. E aí eu tento aqui entrar numa postura de diálogo. Até porque eu acho que isso é muito curioso da gente estar fazendo esse furo de quarta parede, sendo que não necessariamente vai ser uma parede para muitas pessoas, mas esse furo de quarta parede sobre a experiência de estar aqui dialogando e conversando com o conhecimento de que outras pessoas vão escutar essa conversa depois, com a preocupação de tornar o diálogo engajante para outras pessoas, para além das duas pessoas que estão envolvidas, quando eu também, no meu lado, tô interessado em ter a primeira vez que eu converso contigo online, fazendo esse tete-a-tete. Então eu quero poder ter a minha experiência de diálogo contigo também na expectativa de que as pessoas... E ao mesmo tempo é um atrito, né? Até onde você consegue só transformar isso? E isso é um assunto que está muito em voga hoje em dia por conta desses milhões de mesa-casts. Até onde você vai se colocar numa postura exclusivamente de ouvinte, fazer pequenos inserts, e até onde você de fato vai entrar na postura do entrevistador que busca coisas. E nós temos grandes entrevistadores no Brasil, né? Eu observo ali, e muito diferente. Você pega o trabalho, por exemplo, do Jô Soares, é um trabalho que ele se coloca muito na entrevista, e mediante isso ele pauta o entrevistador. E aí você olha o trabalho, por exemplo, da Marília Gabriela, que ela vai colocar um entrevistado em 3 horas de papo, numa cadeira desconfortável, para no momento, uma coisa quase psicanalítica, para no momento que a pessoa solta um pequeno xiste, uma pequena coisa, ela consegue capturar algo do íntimo. Então tem várias coisas a serem tratadas aí. Mas tem uma coisa, aproveitando esse papo, esse metapapo aqui, que eu gostaria de resgatar, porque eu não sei se foi filmado, é que você disse lá no começo que muito me interessa, que é o seguinte: lá no começo você virou para mim e falou assim, eu tenho muito interesse em mostrar para quem está assistindo que as pessoas que elas assistem, elas partem de um lugar e elas vão para um lugar. Porque esse conhecimento ele não está dado. E aí isso é uma crítica que muitas vezes eu tenho ao próprio formato que se estabeleceu no nosso meio, em termos de entrevistas, de falas e tudo mais, que é uma conversa que ela é muito focada em pseudo-especialistas. E quando eu digo pseudo-especialistas,
Eu não tô te falando mal das pessoas, não. Porque muitas vezes as pessoas são especialistas. Aham. Vou dar até um exemplo de um amigo para ser mais provocativo e ao mesmo tempo para ficar num lugar comum. Querido Flávio Watson. Flávio Watson é um especialista. Ele é um sênior, não tem papo. Mas qual é a questão que eu quero colocar? O conhecimento dele é construído a partir de um fazer. Todo conhecimento é produzido a partir de um fazer. E todo conhecimento se constrói com o tempo. E se desconstrói com o tempo. Mas o fato é que a entrevista, uma série de modelos de fala que se tornaram, esqueci a palavra, mas se tornaram comuns ali no advento do podcast, eles se tornaram, eles trazem uma postura de que o especialista ele tem uma fala que ela é tácita. Então, aquela pessoa, o que ela falar é a realidade daquele assunto, e a fala daquela pessoa, ela meio que parte do nada. Entendi. É um conhecimento dado. Entendi. Então, eu acho muito interessante mostrar o quanto isso não é um conhecimento dado. Isso é um conhecimento construído e desconstruído também. Sim. E aí, novamente, se eu for puxar para SPER, ainda mais desconstruído, porque material do SPER surge semana sim, semana não. E vai surgir para sempre. Então, não só as certezas que a gente pode ter sobre o pensamento do SPER vão estar sempre em xeque, quanto isso está previsto no próprio texto dele. E aí nós até podemos entrar um pouco mais nisso. Mas ainda só para fechar essa parte, eu acho ainda mais curioso essa figura do especialista quando a gente trata de magia, que é um fenômeno que pode ser feito em coletividade, muitas vezes é feito em coletividade, mas é feito no corpo único. Que mesmo quando você tem ali um dissolver de si a partir da coletividade, é uma experiência sensória do individual. E que o individual, ele interfere muito no resultado. Eu vejo que, assim, pra mim tem uma postura que é cobrada e é esperada, principalmente nesse nosso mundo contemporâneo, de que tudo atenda a um tipo de pensar específico e um tipo de falar sobre as coisas específico, que é muito de uma racionalidade técnica, na ideia de que a figura do especialista surge como um indivíduo que tem respostas definitivas, Exatamente. fechadas e prontas para qualquer questionamento. E não alguém que é capaz de refletir com profundidade sobre aquele assunto, não na pretensão de necessariamente dar uma resposta final e fechada, mas alguém que tem muito lastro, muita vivência, muita experiência com aquela forma de conhecimento para ser capaz de refletir profundamente sobre aquilo. As pessoas não querem a reflexão completa, elas não querem a reflexão profunda, elas querem a resposta final e conclusiva final, sobre exatamente. tudo o tempo inteiro. Isso tem muito a ver com rede social também, né? É muito doido, porque o especialista, ao invés de virar... O que é um especialista? Especialista é alguém que possui profundo conhecimento, profunda vivência numa coisa específica e que, mediante isso, consegue produzir reflexão, formulação. Mas normalmente, quando as mídias, quando comunicadores chamam um especialista, eles não chamam para inserir questionamento. Eles chamam para sanar questionamento. E aí parece que o especialista ele serve para o seu oposto. E quando o assunto é magia, eu acho que é pior ainda. Muito pior. Pior ainda, porque é algo, é um objeto que é do campo, do que foge, do que escapa, do que está para além. Daquilo que não tem uma resposta definitiva. Exatamente. E aí, entrando, se você me permite, em Zosquia, eu acho que a questão é pior ainda. Nossa. Por quê? Por quê? Existe uma crítica comum ao Crowley, que é que a máxima é o faz o que tu queres, mas os telemitas, em grande medida, repetem o modelo telêmico. Isso é uma culpa dos telemitas? Não, isso é uma culpa de forma do que o Crowley fez. Porque falar é uma coisa, como você fala é outra.
que está envolvido profundamente nesse assunto que a gente está tratando. E como o Crowley trata do assunto que ele quer passar? Vindo de uma tradição profundamente protomaçônica. Então é o grau, é o ensino, é a instrução, por mais que ele próprio tenha criticado isso também. É importante, ele observou também que havia problemas nisso, mas ele não fugiu plenamente disso. Aí, por que eu estou falando isso? Quando a gente olha para a Zosquia, quando a gente olha para a Esper, você tem um texto que é profundamente labiríntico. E um texto que funciona só mediante a imagem também. Ou seja, você tem uma união de forma e conteúdo no objetivo de gerar algo único, muito mais alinhada, no sentido de que você dificilmente vai conseguir ir num texto do Sper e tirar instrução dele. Por mais que muitas vezes tenham pseudo-instruções, cara, elas também são labirintos. Você pega a instrução de postura de morte, ela está feita de trás para frente. Tá entendendo? Uhum. Isso é intencional a fim de gerar algo que é mais labiríntico, porque é do campo do se perder. É de uma leitura que se propõe poética. Porque mediante se propor poética, ela consegue impactar e engajar e gerar fazer. E aí eu sempre recordo que quem deu o nome de Zosquia Cultus não foi o Sper, foi o Kenneth Grant. O Grant observa o trabalho do Sper, contempla o trabalho artístico do Sper, e mediante isso, ele emerge em fazer um termo, Zosquia Cultus. O Sper aceita. E aí eu vou lembrar de outra coisa, que para mim é super relevante, que é, assim, talvez a base da minha leitura sobre Zosquia, que é que o Sper era um leitor de Nietzsche. E o Nietzsche, uma das grandes contribuições filosóficas do Nietzsche, a gente pode falar da parte crítica, mais tarde, inclusive, que eu acho relevante, mas primeiro, nesse ensejo, eu acho interessante falar de uma grande contribuição nietzschiana, que é o perspectivismo. E o que é o perspectivismo? Muito comumente confundido, inclusive confundido pela magia do caos, com o relativismo, né? Uhum. E aqui, inclusive você é formado em filosofia, não é? Estou me formando em filosofia, sou estudante de filosofia. Então, perdoe qualquer erro técnico, eu sou meramente um entusiasta, meramente conhecimento sendo construído. Mas a grande questão do perspectivismo é que o Nietzsche observa que, primeiro, para além de que todo objeto que você olha mediante a chave da percepção. Então eu estou olhando isso aqui, eu tenho que colocar na câmera, né? Uhum. Para eu olhar isso aqui, eu estou olhando mediante os termos da percepção, pelo filtro da percepção, ou seja, já estou duplicando. Mas o mais importante do que isso, que aí vem a contribuição do perspectivismo, é o entendimento desse objeto vai vir do desejo. Isso é interessante. Em outras palavras, e aí o Freud vai chupinhar isso de uma forma, né? Uhum. Porque é isso, nós percebemos a partir do desejo e por aí vai. Conforme você duplica essa duplicação, entendendo o mundo a partir do desejo, você ainda tem o filtro da linguagem, né? Porque a linguagem também é um limitante. Aí você duplica novamente para traduzir em linguagem, que vai falar aí de desejos coletivos. Em outras palavras, e aí, voltando isso para Sper, o que isso é relevante para Sper? É falar que o objeto é inacessível? Não, o objeto não é inacessível. Aí sim a gente tem relativismo, né? Uhum. Absolutamente tudo é verdade, porque o objeto é inacessível, a gente só tem as leituras do mundo. Não, não é isso, a gente de fato tem um objeto. Mas mediante o fato da gente saber que nosso entendimento sobre o objeto ele é atravessado pelo desejo, isso significa que desejar diferente é entender diferente. Então o perspectivismo nietzschiano, ele é uma provocação a perspectivar. Ou seja, a possibilidade de, mediante outros desejos, você observa as coisas sobre outros enfoques.
Hoje em dia essa teoria vai ser utilizada para ler, por exemplo, culturas indígenas, né? E aí, indo para os termos do SPER, a gente pode falar de crença, né? Por exemplo, é curioso, né? O pessoal aproxima muito magia do caos e Zosquia, e tem uma certa razão em aproximar, eu vou dizer que eles são ali parentes, né? Pro bem, assim, todas as características do que constitui a parentalidade, né? Nessas aproximações, nessas distensões e tudo mais. Mas a magia do caos também ela é bem parente do Crowley. Uhum. Principalmente de quem você está lendo. Importante dizer que a magia do caos elas são várias, é um arquipélago, né? Elas são várias ilhas, né? De pensamento. Mas enfim, o que eu queria dizer é que enquanto a magia do caos vai olhar para a crença enquanto de uma forma relativista, ou seja, observar a crença enquanto um fenômeno mutável, passível de troca e, consequentemente, observar que existe uma engenharia mínima, uma articulação mínima celular, você movendo ela, você não vou dizer exatamente que você não precisa do resto do conteúdo cultural, mas o conteúdo cultural é aparelho dessa engrenagem mínima, em Zosquia é o contrário. A grande questão é que a gente tem uma união macro e não micro. Porque no final das contas, nas palavras do Sper, nós estamos todos bêbados de sermos deuses. Se você mata a borboleta e não sente dor, é porque você está bêbado de ser um deus. E aí você sonha com a separação. Saca? No Sper existe quase que um holismo radical nesse sentido. E em contraste com isso, magia do caos seria mais uma espécie de atomismo da crença, né? Exatamente. Exatamente. Tanto que o Sper vai falar de matar a crença. Porque o que é a crença? A crença, ela é o filtro entre quem observa e o que é observado. E aí esse matar a crença às vezes também é mal entendido, né? A grande questão aqui é desidentificação. E como você desidentifica? Negando? Não, acolhendo. Sacou? O que é o sigilo se não isso? O sigilo, ele é uma ferramenta profundamente, uma ferramenta de perspectivação profunda. É você sentir um desejo, organizar esse desejo no intento, mediante esse intento você observa que existe uma sombra, ou seja, você observa que se eu estou fazendo um sigilo para conseguir um carro, significa que eu não consigo um carro, que eu creio que eu não consigo um carro, ou seja, você observa uma crença de fundo e a partir disso você acolhe ela a partir desse processo de criação artística. E aí pode ser um grafismo, como o Sper fazia, mas no fim das contas você vai desfazer esse intento sob qualquer processo artístico. Outra coisa que é da magia do caos e não é exatamente do Zosquia é a coisa do carregar o sigilo. É uma leitura simples também do Sper. Porque o que carrega o sigilo é o processo artístico, ou seja, não existe sigilo, existe sigilização, existe processo. Então, diferenças conceituais, né? Sim. E eu vou entrar em algumas outras coisas pra gente conversar também sobre tudo isso, porque tudo que você está me falando me provoca muito a gente entrar a fundo de entender sobre magia do caos, porque eu sei que você também tem suas observações e percepções sobre esse tema, e eu vou primeiro, antes de fazer perguntas, abrir contigo uma angústia minha sobre esse tema, sobre esse assunto. Gosto. Porque eu também, né, ali pela época de 2009, 2010, comecei a descobrir e me embrenhar com o assunto de ocultismo, de espiritualidade, de magia. Eu fui treinado por pessoas que me treinaram em magia do caos antes de eu entender tão profundamente sobre magia do caos. Só que nos últimos 15 anos eu percebo que existia essa conexão muito forte do compartilhar conhecimento da magia do caos pelo filtro discordiano. Para quem não conhece, o discordianismo é essa veia meio nonsensica relacionada com a magia do caos, essa comicidade, né? O cômico, o humor como uma maneira de desengessar a nossa visão de mundo, a nossa Mas visão não só de isso, realidade. tá? É bastante. É que isso é mais pop. Sim.
Já vou colocar uma. Mas conclui o que você quer falar, depois eu critico. E aí eu percebo que esse discordianismo, né, mesmo que de maneira mais rasa, ele se tornava uma espécie de filtro também pra magia do caos. Como muitas vezes a gente, em grupos de Facebook, de Orkut, a gente se identificava pela capacidade de tentar conversar por meio dessa linguagem pseudo-nonsensica, aleatória, caótica. E isso foi aos poucos se perdendo por mecanismos que a gente vê hoje, né, do nosso capitalismo tardio, de exigir uma lapidação da linguagem, da comunicação com objetivos específicos, com finalidades específicas a serem atingidas com aquela comunicação e não com a livre espontaneidade de comunicar o que você sente vontade de comunicar e pronto. E aí, hoje em dia, bastante tempo, né, eu vejo muitas críticas à magia do caos com as quais eu concordo pra caramba. E que, pra mim, chega num ponto de não ser possível eu continuar me identificando enquanto magista do caos sem eu dizer que eu discordo em muitos pontos, quase talvez cruciais e determinantes sobre o que foi essa origem do movimento da magia do caos. A exemplo dessa questão ligada com a pretensão de absoluta intercambiedade da crença, né? Da ideia de que você é capaz de mudar a sua crença sobre qualquer assunto a qualquer hora, de qualquer jeito, e o quanto que qualquer pessoa que tenta levar isso à prática, a ferro e fogo, descobre que não é tão simples, tão fácil assim. E não é uma simples questão, pelo menos na minha opinião, de uma mera incompetência individual de cada pessoa. Quando a gente olha para os caras que são os original gangsters da magia do caos, a maioria deles não estão mais na magia do caos. Muitos deles foram se associar com outras vertentes, com outras tradições. O próprio Phil Heine hoje trabalha e mexe e dialoga muito mais sobre xamanismo do que sobre magia do caos. E aí algumas pessoas vêm, né, falar sobre uma possibilidade de um pós-caos, uma pós-magia do caos. Mas na real isso já rolou, né? Oi? Na real esse movimento já rolou. E aí eu queria que você comentasse o que você pensa sobre isso. Vamos por partes. Acho que a sua fala ela tem várias coisas. Vai lá. Primeiro, vamos encarar o primeiro objeto, né? A magia do caos em si. Uhum. Primeiro, sobre o pós-caos, na verdade esse movimento já rolou lá atrás. Lá atrás. Já existe um movimento chamado pós-caos lá atrás. Que é um movimento de magistas do caos, um pouco saturados da repetição do caos, e que aí eles começam a retornar para tradições, ordens, etc., de forma a reestruturar esses ambientes a partir de um pensamento contemporâneo, que é o famoso, você não precisa de cinto de leão, você precisa adaptar isso de alguma forma. Sabe? E aí você vai ter, inclusive, propostas mais severas em torno disso. Vamos supor, por exemplo, eu posso estar errando aqui, mas se a memória não me falha, a ordem de Apep. Que eles vão ter uma proposta cosmológica que essa coisa de ter medo da natureza é coisa de cristão. Quem quer ambiente esterilizado é cristão. E aí eles vão invocar demônio sem círculo, que é uma piada típica da comunidade, né? Uhum. Mas que vem de uma... Que dentro desse... Claro, fora desse contexto, tem muita gente que está fazendo por se achar brabo. Mas dentro desse contexto existe uma proposta cosmológica. Então a magia do caos fez isso com várias coisas. Tem cisões em ordens por conta da magia do caos ser inserida no objetivo de repensar as práticas. Uhum. Então a gente tem esse movimento de pós-caos, ele já rola. Ok. Dito isso, vamos voltar um pouquinho mais para trás. Eu espero não perder nada, mas vamos voltar um pouquinho mais para trás. A coisa da comunicação. A coisa da comunicação eu concordo discordando. Como um bom zoaquista, eu vou responder sim e não. Sim. Por quê? Ao mesmo tempo que quando a gente pega o objeto do discordianismo e fala existia uma forma de comunicação menos engessada e mais livre, observada a partir do objeto do discordianismo, e isso se perdeu,
Isso realmente é uma crítica interessante. Só que ao mesmo tempo que havia isso, também havia exatamente esse mesmo elemento enquanto ferramenta de superficialidade. Tá. Aí é um engessamento por um outro sentido, hein? Por um outro sentido. Uhum. E aí eu observo, inclusive, isso em relação ao discordianismo, porque o discordianismo não é necessariamente isso. Eu tenho uma frasezinha pronta para resolver o que é discordianismo, para quando, sei lá, se eu estou trabalhando em algum lugar que não é do esotérico, alguém pergunta qual é a sua religião e insiste muito, e aí eu vou falar o que é, eu tenho uma frase pronta para isso, que é o seguinte: o discordianismo, ele é um culto cômico e rebelde à alegria de viver. Gostei. E talvez a principal contribuição dele para o esoterismo seja, e aí é curioso, o pessoal fala tanto de crença instrumental, né? Mas eu acho que a grande, e aí é que vem a benécia, né, que você estava citando, que é a despretensão instrumental. Enfim, isso é um termo que eu tirei da cabeça. Mas por que eu tirei esse termo da cabeça? Primeiro, obviamente, para criticar a crença instrumental, mas para observar que uma das principais questões do discordianismo é observar que o mundo é meio ridículo e isso é uma potência. Sabe aquela coisa da vida de Brian? Vai todo mundo morrer, não importa muito. Vive. Saca? E aí, quando isso é inserido dentro do contexto da magia cerimonial, principalmente quando isso vem através da magia do caos, que estava brincando de remontar a magia cerimonial, de brincar de Lego com a magia cerimonial, quando isso entra na magia do caos, isso é muito poderoso. Porque isso é a magia do caos observa que então talvez a gente não precisa só brincar com os elementos da magia cerimonial. Talvez a gente possa brincar com o tom. Tá entendendo? Uhum. E aí é nessa base que, por exemplo, o Pop Magic vai fazer sentido lá na frente. Porque é exatamente usar a potência do ridículo. Isso não é necessariamente piada para tudo. Que acabou virando para muitas pessoas, infelizmente. Mas... Exatamente. Aquela lógica do shitpost, muito clássica também dos anos 2000 e pouco. Uhum. E eu não tô com isso tirando o valor da piada, muito pelo contrário. E isso também vai ter um reverbério dentro do Zosquia, porque tem uma leitura errada da magia do caos sobre o Zosquia que produziu algo muito, muito legal, na minha opinião. Que o Sper vai escrever que esse afeto da sigilização é um afeto como que o do riso. E o Peter Carroll vai ler isso na literalidade. Ele vai ler que o riso, ele é a parada pica. Isso eu acho um não entendimento, mas um não entendimento que produz uma benesse, porque o riso é muito poderoso e isso faz sentido ele ter essa leitura, porque ele estava ali num momento de contracultura que o discordianismo estava em voga e tudo mais, então essa despretensão era relevante. Então ele insere uma coisa muito poderosa, sabe? Mas ao mesmo tempo isso é um não entendimento de Zosquia. Por quê? Porque o que o Sper está falando não é do riso na literalidade, ele pode ser, mas é o afeto do riso. O que é o afeto do riso? Sabe quando você ri e você suspende, você se perde? É uma coisa meio epoquê, sabe? Epoquê, sei lá como é que fala essa merda. Uhum. Você se perde, sabe? Você é tudo. A mesma coisa acontece com o gozo, na real, né? E isso é uma leitura muito grantiana, vale dizer também, tá? O Grant é que tem essa leitura hipersexualizante de Zosquia. Claro, ele vem de Telemann, que é a leitura de que o afeto do riso, o afeto do gozo, ele é literalmente o gozo. Ele pode vir a ser, mas é esse afeto de você entrar num estado de nem isso nem aquilo, de você suspender. Até porque a gargalhada, né, o riso, ele é meio coringa em relação a muitas das nossas expressões emotivas também, né? Você consegue rir a partir de qualquer emoção.
raiva extrema, tristeza extrema, angústia extrema, felicidade extrema, alegria extrema, divertimento extremo, espanto extremo, tudo pode Sim. Ele é uma válvula, né? É. Isso é interessante observar. Gostei. Então, ele pode engendrar muita coisa, saca? Mas, enfim, ao mesmo tempo, obviamente, a gente pode falar que a magia do caos se tornou superficial, beriri, bororó. Em grande medida, a magia do caos tem uma superficialidade atualmente, mas ela também tem ela também tem uma superficialidade pelos motivos de que opostos do que normalmente se fala, né? É muito comum comunicadores da magia do caos falarem assim: a magia do caos ela é superficial porque o pessoal só fala em sigilo e servidor e quer agradecer a servidor e não sei o que, não sei o que. Eu acho curioso, porque é o seguinte, a forma como o Brasil trata Brasil e América Latina, porque tem algo latino aí, mas principalmente o Brasil, trata o servidor é única. O próprio Tommy Kelly já falou. Que é essa coisa de tratar igual um santo. Uhum. E aí a gente olha isso com muito demérito. Quando na realidade, se você for para a magia medieval, existe um instrumento que é a inflamação por oração, né? E o que é a inflamação por oração, se não isso? É esse êxtase que vem a partir do que é devocional. E aí o que eu acho curioso? Quando muitos comunicadores criticam a magia do caos por superficialidade nesse campo, eles não dão outra opção e não observam o que a nacionalidade tem de único, o que o brasileiro tem de único. Se a gente agravasse isso no sentido de criar santos, olha que interessante. Isso está profundamente arraigado na nossa cultura. A gente é uma cultura profundamente católica, sabe? Foi criado católico. Não à toa os cultos afrocentrados se utilizam do catolicismo. E não só os cultos afrocentrados. Quer dizer, afrocentrados latinos, né? Porque você vai para o resto da América Latina, o que a gente mais tem é heresia cristã. É San La Muerte, que a gente adora pagar pau, inclusive, né? É San La Muerte, Jesus Valverde, enfim, vários, saca? E isso vai vir também de uma união ali de uma crença portuguesa com o corpo e o poder da africanidade, porque a gente, enfim, o catolicismo português, ele era um catolicismo herético, né? Ele era muito malquisto por Roma e pela França. A França que tem esse catolicismo super fúnebre, né? Por quê? Porque o catolicismo português é um catolicismo festivo. E aí, quando você vem para o Brasil, você vai ter os reisados, você vai ter o próprio carnaval, você vai ter uma série de festejos que tem no carnaval, você leva a bandeira da coisa para benzer no terreiro, sabe? Então, esses festejos que engendram uma religiosidade, eles são próprios do Brasil e são próprios da América Latina. E aí, quando o brasileiro vai consumir a magia do caos, ele começa a organizar instintivamente isso a partir dessa chave. E também porque nós somos um país que as pessoas precisam muito, existe muita vulnerabilidade. Então, pedir a promessa, essa lógica dessa feitiçaria católica, caseira, né? Eu não me recordo o termo certo. Ela é muito típica. Trazer isso para a magia do caos é natural. E aí, quando você olha para o discordianismo, o discordianismo cria santos. Por que no discordianismo é bonito e na gente é feio? Uhum. Uma coisa não anularia, não precisa anular a outra, entendeu? Sim. E uma coisa que eu observo que me preocupa mais na magia do caos do que se as pessoas estão usando a magia do caos apenas para sigilo ou para agradecer servidores é a relação do quanto que eu vejo que às vezes tem uma interpretação da magia do caos como sendo uma desculpa para um uso esquisito de elementos de outras espiritualidades e outras religiosidades. O que mais me preocupa pessoalmente tem a ver com as pessoas não entenderem o potencial revolucionário da magia do caos
a respeito do quanto que elas podem acabar reproduzindo um pensamento que é um pensamento muito colonialista, um pensamento muito capitalista, exploratório, um raciocínio sobre transformar tudo em algo apenas como sendo um produto consumível. Exatamente. E que eu não tento olhar isso num sentido só necessariamente moralista, dizer, vocês estão fazendo coisas ruins e erradas ao fazerem isso. Mas é mais no sentido de o quanto está deixando de aproveitar um potencial muito grande que a magia do caos tem, principalmente quando você meio que vira a mesa ao contrário de novo. Eu vou comentar um pouco da minha opinião a respeito disso. Sobre o quanto que eu vejo as pessoas, né, pensando na magia do caos como uma ideia de que eu vou adotar um culto a Ganesha um dia, lendo uma página de Wikipedia a respeito disso e tentando fazer um trabalho mágico para pedir coisas a Ganesha, porque eu vi que Ganesha tem a ver com prosperidade. Aí depois, de maneira muito cínica, irônica, eu vou dispensar essa crença no dia seguinte. Aí em outro momento eu vou assumir a crença do panteão Yorubá com Oxum, porque o Oxum também é do rio, das riquezas e tudo porque mais. Porque é tudo igual. Tudo a mesma coisa, tudo igual e tudo mais. Essa superficialidade me preocupa um pouco mais por conta do seguinte, porque eu vejo que essa lógica, né, técnica que deu origem à magia do caos, da ênfase no resultado, da ênfase naquilo que, independentemente de qual simbolismo religioso, metafísico você está utilizando, independente da cosmologia que você adota qualquer uma aí, porque o objetivo é você fazer o seu trabalho funcionar. Isso perde tanta coisa que a gente pode ter de mais profundidade na experiência vivencial com a prática mágica. Porque você deixa de entender o quão significativo é a experiência específica com aquela pulsão simbólica de Oxum ou de Ganesha. Eu fiz um movimento individual, pessoal, de enxergar que, para mim, ser magista do caos, ou melhor, ser esse rebelde em relação ao que está pré-estabelecido, significa eu ser rebelde, inclusive, a esse movimento massificante dentro da magia do caos, de assumir um pensamento que é muito da classe dominante contemporânea. Tudo é ultra individualizado no nosso mundo, né? Tudo é hiper feito pra gente poder viver numa bolha super exclusiva da nossa cabeça, onde eu só olho para aquilo que é de fora, para aquilo que me atende e utilitariamente depois descarto. Não me conecto com tradições, não me conecto com nada que seja coletivo. Sou eu por mim mesmo, todo o resto que tá ao meu redor do mago, apenas né? ferramenta para eu usar e descartar como eu quiser. Essa lógica de pensar é a coisa mais encaixotada que existe pra mim hoje em dia. E é isso que pra mim eu considero como a principal superficialidade que eu vejo hoje na magia do caos. É não perceber que essa aversão tão grande a aceitar se conectar com algum espaço que tem certas regras, que tem certos dogmas, que tem um processo específico para você adquirir aquele conhecimento, no qual, para você conseguir acessar certas vivências, você tem que admitir entrar dentro de uma hierarquia, entrar dentro de uma estrutura, e que isso é desafiar principalmente o sistema que tem dentro de si. Exatamente. Essa provocação, em vez de necessariamente estar sempre para o externo, está para o interno. Eu concordo plenamente. Enfim, desde um bom tempo eu venho produzindo textos críticos, né? E o mais recente fala exatamente disso, né? Que inclusive veio de uma fala sua. Você falou alguma coisa, o que é magia do caos para você? Acho que você colocou uma caixinha dessa, aí eu dei uma resposta lá e eu resolvi falar sobre a característica colonial depois da magia do caos. Eu acho que tem várias coisas aí no que você falou que são interessantes de comentar, mas antes eu quero até fazer um pequeno preâmbulo, que é o seguinte. Que às vezes quem tá vendo vai olhar e falar assim, porra, chamou alguém que pratica Zosquia para falar de magia do caos? Então, Zosquia é um fazer crítico. É um fazer crítico. Isso aqui é fazer Zosquia. Boa. E aí, dado esse pequeno adendo, vamos entrar na crítica. Sim, existe algo muito colonial na magia do caos. Ela é profundamente organizada pelo capitalismo quando ela se orienta exclusivamente por resultado. Mas isso tem a ver com algumas coisas.
Primeiro, isso tem a ver com um problema de publicação no Brasil. Cara, no Brasil a gente tem de Magia do Caos os melhores textos. Desculpa, mas os melhores textos que a gente tem de Magia do Caos no Brasil é a coleção do Phil Heine. E agora do Alan Chapman, né? Os mais pra frente. Porque eu até prefiro o livro dos resultados ao Libernu. Porque o livro dos resultados ele é mais honesto. Ele tem um objetivo. Apesar de eu criticar muito essa ânsia. Não é nem a ânsia, é a uni-exclusividade do resultado enquanto o fenômeno mágico. Porque nisso você joga fora todo o processo. E isso torna o que faz a magia do caos ser tão facilmente cooptada pelo capitalismo. Porque é muito fácil, é produto, né? Deixa de ser sobre viver algo e passa a ser sobre consumir algo, sobre ter algo. Mas esse problema de publicação, ele é muito relevante no sentido de que, quando você tem o livro dos resultados e o Libernu, da forma como ele é tratado no Brasil, ele é tratado como um livro incrível, ele é tratado como um livro, nossa, esse é o livro para você ler e aprender magia do caos. Esse é o maior texto de literatura de magia do caos. Pelo amor de Deus, nem o autor concorda com isso, gente. Vamos ser realistas na hora de falar do material. Ele é importante, ele é um material seminal, como o livro dos resultados. Mas o próprio autor discorda já do texto. O autor tem 10 anos de produção para frente. Ele desenvolveu uma tese mágica que você pode concordar ou discordar. Por exemplo, não é uma tese que me agrada, mas que eu vejo virtude no sentido de que existe uma pesquisa, existe uma construção de um fazer. Agora, falar que o livro dos resultados é o ápice da magia do caos, não é. Não só não é. Primeiro que o livro tem uma série de incongruências internas, ele atira para todos os lados. Do livro dos resultados do Libernu. Do Libernu. Isso. Do Libernu e Psiconauta. Ele atira para todos os lados, ele vai falar lá de Algoides, fazendo uma menção, na verdade ele está querendo falar de Sag ali com outro nome, sabe? E aí ele comete 2 pecados que eu vejo muito magista do caos falando, né? É impressionante como o magista tem mais magista do caos que fala com Sag do que Telemita, né? É incrível. Incrível. Por quê? Porque tá lá no Libernu, você fala com o Sag a partir da TV, e que é super fácil, mas ao mesmo tempo também tá num parágrafo desse tamanho, que é uma das tarefas mais importantes do mago, não sei o quê, e não dá método nenhum. Ou seja, ele comete o maior pecado pros 2 lados. Ele fala que é extremamente fácil, que ele vai falar com você pela TV, que não sei o que, mas ele não dá método nenhum de conquista. Então ele torna impossível o processo, ao mesmo tempo que ele banaliza o resultado. E aí, em questão de magia do caos, em questão de Zosquia, eu tenho um rechaço muito grande ao Libernu. Por quê? O que o Libernu vai fazer? Ele vai pegar uma série de termos estéticos de Zosquia, típicos de Zosquia, vai esvaziar eles dos conceitos, e vai tratar muito mais de coisas que a magia que são tradicionais para a magia ocidental. Porque, novamente, é uma contracultura da magia cerimonial. E isso é um desserviço, na minha leitura, para quem vai procurar entender Zosquia e vai em Peter Carroll, vai se afogar. Se for no Kenneth Grant, você vai sair com uma interpretação grantiana. Mas, pelo menos, você vai sair com uma leitura, com uma interpretação. Eu vou falar para você quer entender de Zosquia? Vai no Sper. Contempla a obra do Sper. E não se preocupa tanto em entender de cara. Lê como poesia no começo. Se deixe. Mas enfim. E aí, curiosamente, não só o autor já discorda do Libernu, como a própria comunidade que produziu esse texto já discorda dela. Como o objetivo do texto, que era ser um manual de fazer dentro da organização, deixa de ser utilizado daquela forma, porque dentro de uma organização você pressupõe instrução. E aí aqui as pessoas leem como um livro quaisquer. Então, assim, existe um problema de publicação muito sério quando a gente fala de magia do caos, que está lentamente tentando ser mitigado, com agora vindo textos mais sólidos, desenvolvidos, inclusive textos que já falam de pós-caos, como o Phil Heine.
E também existe um outro problema, que aí é próprio da magia do caos, que é essa coisa da contracultura da magia cerimonial, que na minha opinião é um problema muito maior do que a magia cerimonial, do que a magia do caos, e que as pessoas não falam, que é o problema da cabala. E aí, eu vou bater em cabala, uma série de pessoas vão revirar os olhos. Eu, inclusive, estou escrevendo um texto batendo em cabala. Vou dobrar a aposta. E cabala hermética, esse é o problema. Um dos maiores problemas, na minha opinião, na comunidade é a cabala hermética. Porque cabala hermética é baseada muitas vezes, ensinada e colocada como uma religião comparada do século XIX, do século XX. Uma coisa colonial até o talo. Se eu estou reclamando do colonialismo na magia do caos, gente, em cabala hermética, porra, pelo amor de Deus. É a grande questão de que a pessoa pega Geborá e fala, não, aqui tá... E tem uma série de figuras fazendo isso. Aqui tá Ogum, aqui tá o... Ares. Sei lá, o Shiryu, e aqui tá... eu tô mentindo? É isso mesmo. Aqui tá Ogum, aqui tá Shiryu, aqui tá Marte, e aqui tá Thor. Gente, por favor. O que a cultura... ela é o símbolo desdobrado no tempo. A cabala é interessante quando você observa, por exemplo, uma esfera Geborá, enquanto um princípio que ele é inacessível. Como um arquétipo, por exemplo, apesar de eu odiar trazer Jung para um papo esotérico, porque normalmente, esotérico quando fala de Jung, fala mal pra cacete, e eu não tenho propriedade para falar de Jung, mas, ao menos nisso aqui, eu acho que a gente pode tratar. O arquétipo é inacessível. Uhum. Você vai ter acesso a imagens arquetípicas. Uhum. Ou seja, quando alguém de uma cultura X vai ter acesso ao raio batendo no chão, estourando, esse fenômeno da força bruta, ao terremoto, etc e tal, essa pessoa, primeiro, ela é um indivíduo que possui sua experiência de existir, ela vem de uma cultura que pauta ela, e ela está numa localidade, num tempo. Então ela vai ter uma leitura daquilo específica. Essa leitura específica, ela vai se sobrepujar ao longo do tempo de uma série de coisas. E esse símbolo vai se formar uma cultura. Porque símbolo não se apaga. Quer dizer, a não ser que você tenha um projeto de higienização, como aconteceu diversas vezes, às vezes o que aconteceu com a cultura judaica, aconteceu com a África, o símbolo ele não vai se apagar porque surgiu outro símbolo que vai reler ele. O símbolo ele se apaga se você dizimar a população. Aí sim. Mas fora isso, o símbolo não se apaga, ele se sobrepõe. Eu lembro de uma vez que eu tive uma discussão com um colega na época que Bella Ciao virou funk. E aí esse meu amigo tava falando assim, absurdo, as pessoas cantam não sabem nem o que estão cantando. Eu falo, não, ao contrário, é ótimo. A gente está vendo uma música que era utilizada por anarquistas italianos, indo para a guerra, se despedindo das famílias, voltando na voz, uma voz popular, uma voz que vive em constante ataque do Estado. Uhum. Isso é poderoso pra caralho. Símbolo não se apaga, ele se sobrepõe. E aí forma cultura. E aí a não observância disso é que gera essas bizarrices, tipicamente da cabala hermética, e que você vai ver outros reverberes, inclusive, em cultos, por exemplo, cultos de ayahuasca adora isso também, né? Você coloca um Santo Antônio, um Ganesha, o John Lennon, e, enfim, tudo junto. E aí a pessoa vai falar assim, pô, mas então você está criticando a magia do caos, você está criticando o Pop Magic. Não, estou criticando a forma. A forma como você engendra esses símbolos, esvaziando eles. Porque se você esvazia eles, eles deixam de ter a potência que eles têm. Por exemplo, a questão da troca na magia do caos. A questão da troca de, um dia eu vou ter uma crença, outro dia eu vou ter outra. A troca não é sobre isso. A crença aqui, ela é muito melhor aproveitada se você observa outras coisas, porque é sobre comportamento. Ou seja, se você bebe café de manhã, passe a beber chá. E aí você vai encontrar dificuldade. Aí você vai ver que é difícil pra caralho. Aí você vai ter um exercício realmente excitante. Sabe? Agora, você me falar que num dia você é crente de Ganesh e no outro dia você é crente de Odin,
faça-me o favor, você sequer está inserido, você sequer se propôs a se inserir nessas culturas para, de fato, se amarrar no objeto da crença. Sabe? Então, enfim, esse buraco ele é bem fundo. Eu gosto de propor para os meus estudantes da escola fazer a prática sobre mudança de crença, acordando um dia e andando na rua e decidindo acreditar que todas as pessoas são igualmente bonitas e igualmente atraentes. Esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coisa. Uma provocação, um tipo de provocação que eu gosto de fazer. Crença no sentido mais amplo, sabe? Não a crença numa leitura exclusivamente da religiosidade. Porque a religiosidade pressupõe cultura, pressupõe uma série de coisas. E é uma coisa assim, eu vivi transições paradigmáticas nos meus 15 anos de jornada com o assunto da magia. E isso, por meio do filtro da magia do caos, quem eu, né, a gente tá batendo pra caramba na magia do caos, mas eu vou também comentar na minha leitura que eu busco fazer, que é sobre o potencial que eu passei a enxergar, né, em outros textos também que afloram o entendimento da magia do caos, a partir da ideia de que o meu objetivo não é eu ser uma pessoa que não tem fixação em nenhuma crença. Não é que eu não tenho nenhum território que eu vou chamar de meu território ou lugar em que me é familiarizado a respeito, até mesmo do entendimento de crenças cosmológicas. Mas é muito mais a ideia de eu entender que qualquer crença que eu adote, ela nunca vai ser uma crença definitiva, uma crença absoluta, um olhar final e determinante sobre a realidade. Muito menos que a minha crença é mais poderosa, mais significativa e mais profunda do que a de outras pessoas. É apenas aquele espaço, aquele tempo e espaço de recorte do meu contato com a realidade que eu escolhi e que eu aceitei ter naquele momento. Então, sim, quando eu tive, por crença, exemplo... né? Oi? E o que é crença? Crença é uma coisa que a gente desdobra sobre o aleatório do mundo para a gente conseguir andar, para a gente conseguir viver. Porque na prática o mundo é um caos, o mundo é aleatório, a gente não tem certeza de nada. É aquela dúvida... Qual o nome? Me corrija aí. É a dúvida do Hume, né? O fato da repetição do sol nascer não nos garante que ele nascerá. Isso é crença. E não é crença no sentido de o que eu acredito acontece. Não estou falando disso. Eu estou falando que a crença é um fenômeno que é o que baseia a gente existir, sabe? É o que fez a gente sair da caverna e... não, se fulano morreu por um leão ali, eu vou por aqui. É a capacidade humana de conjecturar. Porque na prática o mundo é aleatório. A proposição do problema da bola de bilhar, do Hume, que ele fala sobre, tá, beleza, você tem essa crença fixada, né, no fenômeno do sol nascer, porque você viu o sol nascer várias vezes, mas você só viu o sol nascer várias vezes. Isso te fez fixar essa crença de ser uma coisa confiável, eterna, imutável, prolongada no passado e no futuro, de maneira indefinida. Mas... enfim, não vou entrar nessa proposição com tanta profundidade, mas eu concordo contigo nesse sentido de que a crença tem essa função de orientar o nosso lugar no mundo. Orientar a construção que a gente está tentando trazer para nossa vida, né? Se uma pessoa tem essa pretensão, como as pessoas acabam interpretando desses textos da magia do caos, como eu vejo presente também no Liber Nu. O que você falou do Liber Nu, para mim, eu tenho vontade de emoldurar. Se fosse possível emoldurar um trecho de vídeo, eu emolduraria você criticando o Liber Nu, porque eu também é uma coisa que eu bato há bastante tempo, mas você bateu com golpes diferentes dos meus. Cara, o Liber Nu seria ótimo. Ele só precisava de um texto de contextualização. Ele precisava de uma versão comentada. Aí ele seria lindo. Isso é... assim, não é que os comentadores tratassem dele de forma mais adequada. Não é que as pessoas não deveriam te ler, é que ele definitivamente não deveria ser o primeiro texto. Ele pode até ser o primeiro, se ele for lido da forma... com o contexto que ele tem que ser, sabe? Um contexto que ele tem. Sim. Enfim. E aí o que eu tava falando era sobre
o quanto que eu passei a admitir, aceitar e entender que o meu entendimento da realidade, as crenças que eu fixo sobre o meu mundo, me ajudam a construir e dar alguma forma pro meu mundo. Senão, vira uma pessoa que, por exemplo, eu tenho aqui, tô com essa massinha de modelar aqui, né? Um papel machê, inclusive, que eu já tinha feito ele, eu descongelei, eu pensei em fazer alguma coisa hoje, acabei ficando com ele aqui do meu lado. Eu sabia que eu ia falar contigo, eu ia falar sobre arte, e acabei trazendo material artístico pra perto de mim. Mas imagina que eu olho pra essa matéria aqui, bruta, né, e penso, eu quero fazer uma coisa com esse papel machê. Aí eu começo a formular uma ideia de fazer alguma coisa. Só que no que eu começo a fazer esse projeto, eu já quero mudar a minha ideia de novo sobre o que eu quero construir, eu já começo a formular uma outra ideia sobre o que fazer, e acaba que passa horas e eu fico com a matéria bruta sem modelar ela pra nada. A crença, pra mim, a melhor analogia que eu gosto de fazer sobre ela é aquilo que ajuda a modelar a nossa relação com a realidade. E se eu nunca... E criar degraus, né? No sentido da magia do caos, criar degraus. Sim. Em Zoski é diferente, mas... Tratando de magia do caos, outro problema da magia do caos é que normalmente é muito comum o praticante não ter um caminho, né? Não ter um caminho de desenvolvimento. E isso fala do esvaziamento cultural, e por isso que rolou o movimento pós-caos, e biriri bororó. Enfim. Então é importante formar as pecinhas para uma escada. E aí o quanto que quando as pessoas têm essa pretensão de dizer que elas não fixam a cosmovisão, o entendimento delas, o pensamento mágico delas em nada, acaba que elas não conseguem ter base para construir nada de maneira concreta, sólida, a longo prazo, duradouro. Eu concordo que, assim, para mim, quando eu tentei viver a magia do caos desse jeito mais radical, isso de fato produziu transformações importantes, desengessamentos importantes em mim. Eu cheguei a viver uma fase muito intensa, muito profunda, de sentir que eu não tinha chão debaixo de mim sobre nenhuma convicção de nada do que eu tentava formar do meu entendimento do mundo, do meu entendimento da realidade. E isso pelo menos me ajudou a ter mais liberdade, não de ficar nessa areia movediça para sempre, mas de entender de qualquer chão que eu decida pisar para ter firme debaixo de mim, ele não é firme porque eu cheguei no nível final absoluto de entendimento da realidade, mas porque ele também tem essa provisoriedade de atender a minha necessidade de fixar algum entendimento sobre a realidade para poder caminhar, para poder construir degraus. Porque muitas vezes a magia do caos ela vai entrar numa pira de que ela tem de que, tirando todo o apanágio cultural, ela tem um chão por baixo, que é toda a história do metassistema, que é uma bobagem. Que é essa história de que, não, a gente olha as engrenagens da magia. Isso é só crença de que o que você faz é o mais puro, sabe? Enfim, mas o que você está falando em realidade também vai muito de encontro à ideia de ceticismo, né? Uma ideia de ceticismo como ela é lida pelos esotéricos, vale dizer, né? Não um ceticismo, enfim. Mas a ideia de ceticismo como é lida pelos esotéricos, que é a ideia de se colocar em estado de suspensão, sabe? De experimentar, de observar, de ir com calma. Porque senão você vira o doidinho que acredita em tudo. E é um risco, né? Ou mais comum ainda, né? Porque o doidinho que acredita em tudo é muito caricato. Mas sabe o que é muito comum na comunidade, que a gente adora bater palma muitas vezes? É a pessoa que cria todo um sistema em torno de si. Ela cria toda uma construção que é bela, que é produzida, que é interessante, mas aí ela começa a falar que aquela produção ela é o lastro do mundo e não dela. Isso é curioso. A gente está cheio disso, de magistas que criam um mundo carnavalesco, que são as próprias opiniões, muitas vezes morais, e eles começam a tratar que isso é a verdade do esoterismo. Quando o mundo continua sendo aleatório. Sinto muito. Não é que tá tudo ligado. É que tudo tá tão desligado que a gente pode brincar de ligar os pontos. Essa é a magia. Essa é a brincadeira. Saca? E isso é poderoso. E aí começa a virar uma coisa moral de você vender a sua verdade enquanto uma verdade moral pro outro. E isso também é uma questão.
tô notando umas É frases diferente de boas. quando a pessoa se coloca enquanto um sistema. Ah, eu vou criar uma corrente. Porque a corrente, ela pressupõe que você pode estar ou não estar nela. É diferente de Aham. quando a pessoa vai fazer uma fala de que... Não, porque o mundo espiritual funciona assim. E tá cheio aí. Isso é. É a generalização do carnaval pessoal, né? A pessoa não só cria a própria fantasia, mas ela quer obrigar os outros a vestir a fantasia dela. Uma fantasia é linda, meu anjo. Fica com ela, eu vou fazer a minha. Tipo, Sabe? e aí eu vejo na maioria do caso justamente esse potencial dessa sinceridade de assumir que essa fantasia é sua. Tá Sim, e ligado? aí sim é potente. É isso que eu faço com a minha fantasia, pessoal. Eu comento sobre ela, eu comento alguns aos estudantes meus mais avançados, eu falo mais sobre a minha fantasia, o meu sistema mágico Sim. pessoal, mas eu falo, cara, mas é a minha fantasia. Eu não tô aqui Não, querendo e que você vocês... pode ensinar, não tem problema. Você pode Sim. passar pra frente a sua fantasia. A grande questão é a moralidade. Aham. É virar e falar assim é o certo. Não. É, Porque o tipo, mundo espiritual funciona assim. o- Porque a o- gente sabe, né? Normalmente o discurso vem assim. Não, porque a gente que é sensível, a gente sabe. Ou vai me dizer que não vem os 3 nomes aí na cabeça? Claro que vem. Vem. A gente que é cara o cara, a gente sabe. Porra. Querido, vou comentar aqui, já estamos aqui a 1h40 quase de bate-papo, de conversa. Meu Deus, olha só, não falamos de arte, não falamos de Zosquia. Quer dizer, falamos um pouco. Mas tá ótimo, batemos bastante na Maria do Caos, é isso que me interessa. Então, mas aí que tá, né? Eu acredito que o fazer tem muito a ver com o falar, tem muito a ver com o se dispor, estar presente. A arte também é, em muitos sentidos, a experiência de... Como a gente traduz a nossa experiência de estar no mundo, como a gente traduz a experiência de não necessariamente ter que sentar no momento e falar, vamos teórica e rebusca e eruditamente falar sobre arte, mas estar nesse lugar de viver, de Eu costumo falar, de falar que, dialogar. inclusive, Zosquia é uma postura. Então, estar em Zosquia, fazer uma fala em Zosquia, é isso que eu procuro. Os textos que eu falo, muitos deles se contradizem e é proposital. Eu estou falando dos textos que eu faço, eu estou falando que eu faço, porque eu faço textos no Instagram, só para ficar claro para as pessoas. Que são provocações, que não tem a menor preocupação com verdade, coerência. Eu brinco que eu estou fazendo malabarismo com palavra, é poesia, sabe? Então essa postura, e foi o que eu falei lá atrás, essa postura crítica, inclusive, é uma postura zoquista. Então é isso, a arte e o Zosquia permeou tudo que a gente fez, tudo que a gente conversou hoje, toda a nossa postura de diálogo, de conversa, de confrontamento com com o próprio estar aqui enquanto entrevistador, entrevistado. Por exemplo. Sobre tentar, sobre sem perceber, talvez, começar a subverter essa relação de necessariamente um ter que ser entrevistador e o outro entrevistado, e tentar tensionar o próprio lugar de estar tentando fazer um diálogo com a consciência de que é um diálogo meio performático, porque outras pessoas vão assistir, mas ao mesmo tempo tentando sair desse lugar de performar um diálogo e genuinamente conversar, e essa bagunça. Mas ao mesmo tempo existir é performar. Exato. Qualquer teórico do teatro vai te deixar isso claro. Comportamento é performance. E essa é a beleza do paradoxo que a gente vive e manifesta. E tem uma provocação interessante, inclusive, que é um esforço de tentar aproximar o comportamento da natureza. E quando você faz isso, você descobre uma coisa muito mágica. A natureza não existe. Como que a gente faz, né? É a gente se enxergando, observando o próprio comportamento e tentando desfazer o nosso olhar sobre o próprio comportamento e ao mesmo tempo enxergando e, enfim... É um fazer e refazer. É um fazer e refazer. É um looping calendoscópio. Cara, é isso, eu adorei o nosso bate-papo, adorei a nossa conversa. Bem divertido. Para eu não fazer um episódio super mega longo, eu vou trazer já esse momento da gente fazer nossas falas finais, deixar um espaço e um momento para você trazer o que você quiser trazer, o que sentir espontaneamente vontade de conversar e de falar. Eu já deixo o meu comentário final falando que eu adorei esse bate-papo. Foi
tudo e foi mais do que eu esperava para poder ter esse momento conversando contigo. Espero a gente ter mais momentos de bater papo, se cruzar, se descobrir, se perceber presencialmente no 3D. Vamos ter, vamos ter. Em breve, inclusive você é de São Paulo, né? Em breve Sim. estarei em São Paulo. Ótimo. Por um curto período de tempo, mas estarei. Me chama e combina da gente trocar uma ideia, bater esse papo junto. Já tem bastante tempo que eu... Eu acho que eu cheguei a sonhar que eu já estava em exposição sua. Não sei se eu cheguei a comentar sobre isso. Mas já chegou a acontecer em sonhos meus. É isso. Vai ser materializado. Para quem acompanhou e assistiu até aqui, muito obrigado. E eu encerro este episódio com as falas finais do Danilo Nóbrega. Enfim... Primeiro, falar ser processoral, né? Você me encontra em @DaniloNóbrega23 no Instagram. Em outras redes também, mas eu praticamente não uso elas. O meu apoia-se é Danilo Nóbrega Arte. Você me encontra também no meu coletivo, @ocirculo.arte. Então, acho que você me encontra nesses lugares. Você me encontra em exposições aí em todo canto, a todo momento. Tá sempre rolando alguma coisa. Eu sempre divulgo nas redes sociais. E eu acho que é isso. Não tem uma grande frase de efeito para fechar isso. Eu acho que tá ótimo do jeito que tá. Bom, vamos deixar. É bom. A frase de efeito ela dá uma cara de fechamento, né? Uhum. Vamos deixar meio desajambrado, porque aí fica o tom de reticências. Fica o tom de que essa conversa vai continuar. Fica o tom de eu sinceramente não sei encerrar conversas boas. Eu gostaria que elas nunca encerrassem. Mas Então vamos deixar assim para tornar a voltar aqui.